No século XVI, depois da igreja passar por uma realidade bastante tempestuosa e uma crise de fé muito constante, aconteceu uma revolução na Alemanha e parte da igreja se dividiu. Inúmeras heresias, de fato, foram colocadas diante da herança de amor que nós havíamos recebido desde Jesus Cristo, com toda a humanidade, é claro, pecadora, mas também com toda a beleza salvadora e sacramental da igreja. Na sequência, o próprio Espírito Santo já havia dado para a própria igreja um novo testamento espiritual. Grandes santos, místicos, Teresa de Ávila, João da Cruz, Inácio de Loyola, que acompanharam a vida espiritual num tempo de muitas trevas, na realidade, especialmente da Europa, e que iluminaram a igreja para ela se redescobrir diante da revolução que dizimou parte dos seguidores, criando um cristianismo, em que a defesa da Escritura não traz a Escritura como defesa, numa frase famosa de sola Escritura, mas nem a Escritura diz isso, então uma frase derrubada por si mesmo. Mas inúmeros são os falsos profetas que existem hoje. Primeiro porque a gente tem facilidade de acessar com muita, vamos dizer assim, muita rapidez, notícias, pessoas que fazem momentos de verborragia, de ditas pregações, e que se apoiam em pequenas frases bíblicas, as interpretam e colocam aquilo sobre o juízo, sendo maiores que a própria igreja e nunca se colocando menores que ela, porque se acham detentores da verdade. E está aí o que Jesus nos alerta. Qual é a pergunta que nós fazemos para a igreja para de fato confirmar se ela é uma instituição de caridade? A gente não olha o Padre Márcio, a gente não olha o Papa, a gente não olha o bispo da minha diocese, mas nós olhamos o todo. Estatisticamente, 2/3, e eu vou repetir, estatisticamente 2/3 de todas as obras de caridades no mundo, quer seja hospitais, quer seja creches, escolas, universidades, que cuidam de irmãos em situação de rua, 2/3 do globo são obras que nasceram na Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, irmandades, até que nem são tão justas com o erário público, cuidam, por exemplo, de entidades que nasceram dentro da igreja, como as santas casas, e mesmo os hospitais, os sanatórios, as escolas. A primeira escola pública fundada por Escolástica e São Bento, século VI, na Itália. Tudo isso a gente se esquece, porque esses são os frutos, não é o Padre Márcio falando, fazendo homilia, o Padre Emerson, não, são esses os frutos da igreja. São frutos de uma presença da igreja, por exemplo, com o Padre Francisco, Frei Francisco, como a gente conhece, que assume o que o Papa pede, vá para a Amazônia, e hoje a gente faz 1, 2, 3 barcos, o terceiro está para ser inaugurado agora, para atender aquela comunidade ribeirinha,
Olha, tudo isso mostra a que viemos a partir dos nossos frutos. Se a gente olhar nossas comunidades paroquiais, que não têm direito de fazer propaganda da caridade que fazem, mas fazem muita, porque uma mão não pode mostrar o que a outra faz. É claro que a gente, tirando as devidas proporções, nesse tempo pós-moderno do marketing, talvez a gente precise de fato, de tantas e tantas coisas que falam por si mesma, mostrando seus frutos. Agora, quando alguém fala bonitinho, mansinho, quando alguém pega paz e amor, quando alguém veste a sua bandeirinha e diz assim: olha, a gente tem que aceitar tudo, porque todo mundo é diferente, todo mundo é paz e amor. E aí, nesse mesmo gesto, com uma canetada ou com uma expressão, apoia, por exemplo, o aborto de uma criança de 5 meses, igual a gente está discutindo. Olha, é aborto, né? Não, nós estamos falando de uma criança de 5 meses. Talvez alguém aqui tenha nascido de 5 meses. Então, por isso, para mim, um assassinato já não é mais aquele aborto de até 3 meses, comparando o tamanho da violência. E tudo isso é de gente que fala de paz e amor, que fala de compreensão, fala que a gente tem que cuidar das baleiazinhas, fala que a gente não pode dar um tapinha em casa nas nossas crianças. É sempre paz e amor. Mas enfiar uma injeção letal que causa sofrimento a um bebê de 5 meses que está na barriga da sua mãe, não, isso pode, isso pode, isso pode. Os frutos, estão entendendo do fruto podre? Como a mesma coisa que a gente passa no país hoje, ou passamos no passado. Olha aqui, ó, eu prezo pela família, estou no meu 5º casamento. Eu prezo por Deus, mas eu quero que a gente faça a guerra santa contra os infiéis. Amados, não é esse tipo de fruto que mostra o Evangelho. E aqui eu quero dizer que um dia nós fomos enxertados na árvore de Jessé, na continuidade de Davi. Nós que não somos israelenses porque nascemos em Israel, somos porque fomos batizados e fazemos parte da mesma família de Cristo. Então, mesmo que eu tenha nascido num ambiente que poderia me fazer um homem, uma mulher, absolutamente que produzisse só fel com os meus frutos, eu fui enxertado no meu batismo e ganhei um DNA de eternidade, que é o DNA que faz com que eu repita, construa e produza os frutos daquele que me salvou. Porque é esta seiva que eu recebo, é esta seiva mergulhada na doçura do Cristo que morre por cada um de nós, é esta seiva, este alimento repartido no pão e no vinho, corpo, sangue, alma e divindade, que nós tomamos como a seiva ordinária da igreja, ou seja, de todos os dias e de modo ainda solene aos domingos, que deve fazer com que a gente produza no mundo a caridade que nós não construímos nem para nós mesmos, que nós amemos o mundo como Ele nos amou, dando muitas vezes sua vida, que nós vivamos a fé, sim, na batalha, na maior delas, que não nos faz ter uma arma para defender a minha fé ou a minha propriedade privada, que aliás é essencial, que inclusive para que a gente fale isso, e eu não sou contra não, pelo contrário, mas eu não preciso buscar ninguém nesse mundo para imitar, depois de ler 4 evangelhos,
e fingir que eu não entendo milhares de atitudes de Cristo reveladas nesses evangelhos e que dizem absolutamente o que devemos fazer. Eu acredito que diante de todos os dilemas da vida, todos. Então não dá para fingir de morto, nem de surdo, nem de cego, com todo respeito àqueles que em algum momento da vida já têm ou terão alguma deficiência auditiva, visual. Não dá para fingir de surdo nem de cego, porque não é no Padre Márcio e no que ele fala que consiste o seguimento de Jesus. Não é. Mas o seguimento de Jesus se consiste em viver o Evangelho. Então, quando eu sou orgulhoso, eu olho para o Evangelho e Jesus me mostra a sua humildade. Quando eu estou diante de um dilema, que inclusive eu preciso aumentar a voz para que a justiça aconteça, eu olho para Jesus, que muitas vezes lançou mão da ira para que a verdade prevalecesse. Quando eu estou propenso à mentira, eu olho para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que eu não posso encher a minha boca para falar de Jesus, sem antes não encher a minha vida do que Jesus me ensinou, não em palavras, mas em atitudes, não em omissões, mas em atitudes, não colocando o outro no lugar, mas assumindo o meu lugar. E podem ver como estão cheios os falsos profetas de hoje. Podem ver como os seus seguidores são cegos, são torpes, porque diz, é isso e não é aquilo. Aí você mostra, meu irmão, está aqui o Evangelho que diz ao contrário. O Evangelho diz, amai os seus inimigos. Você pode pegar uma arma e dar na cabeça do seu inimigo? O Evangelho diz assim, antes que venha o juízo ou a violência que te prenda lá vai até o teu adversário e procura a paz. Me parece que não é esse o Evangelho daqueles que falam muito de Deus e dizem pouco de como Deus agiu como um homem. Por isso, muitos desses falsos profetas se preocupam mais em mostrar aquele Deus, sabe o Deus do antigamente? Que tinha e olhava para a dureza dos nossos corações e se mostrava duro também? Do que para o Deus de Jesus Cristo, que Ele chama de Pai. E que é justo, aceita a morte do seu Filho, para livrar-nos de toda a morte. Eu pergunto para você que está em casa, e junto com vocês que testemunham essa palavra, eu estou dizendo alguma coisa que está longe do Evangelho? Eu estou deixando de atingir um lado e o outro? Não estou. Porque nessa reflexão, para dar bons frutos, como eu, e o primeiro ouvido a ouvir, essa reflexão é o meu, eu tenho que ser da verdade. Porque senão nunca eu vou encontrar o caminho, e nem a vida, que vem de Jesus, que fica claro no Evangelho através das atitudes dele, na qual eu sou chamado a imitar. Quando a palavra de Deus diz, sede santos como o meu Pai é santo, a meta que Jesus coloca para nós não é medíocre. A nossa meta é o céu. E nada, aquém ou além do céu, Ele nos comprou já. Nada. Então vivamos de acordo com a palavra.
E esses frutos, mesmo que a nossa natureza seja de azedos, de amargos, mesmo que a fruto que a gente produza tenha gosto de fel, enxertados no Cristo nós estamos. Ele é a videira e nós somos os ramos. E toda videira e todo ramo de videira enxertado no Cristo tem a obrigação de ter um fruto doce, para que a alegria, através do vinho que é produzido da nossa doçura, possa contagiar o mundo. Porque essa é a força que nos move. Não a alegria do sucesso, mas a alegria de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.